como derrotar algoritmos criptográficos usando certas propriedades indesejáveis de implementações descuidadas, por exemplo. Então tem um pouco a ver com a minha área de pesquisa, mas do outro ponto de vista, né, mais destrutivo do que construtivo. Então comecemos. Todo mundo escuta sempre esse mote, né, esse lema que criptografia é difícil. Uma área difícil, tem muita matemática, você tem que entender programação, você tem que entender arquitetura, plataforma-alvo, é uma área difícil. Então você já deve ter escutado esse mote uma dezena de vezes. E criptografia de fato é difícil. Especialmente porque algoritmos criptográficos, para cumprir seu papel, eles dependem de uma série de premissas. Se essas premissas de fato não são satisfeitas, você não atinge o nível de segurança que você deveria atingir com aquela primitiva criptográfica. Então, algumas das premissas clássicas aí, que as pessoas conhecem. Para a gente ter um algoritmo criptográfico, a gente precisa de um problema difícil subjacente. Então, o RSA ele é um algoritmo seguro para assinatura, para cifração, se fatorar inteiros grandes for um problema difícil. Então, não só a gente precisa de uma fonte de problemas difíceis, como a gente precisa de uma maneira para construir um algoritmo que, de certa forma, codifica a dificuldade daquele problema. Então, não basta ter um problema difícil como fatorar inteiros, você ainda tem que saber usar o problema de fatoração inteiros para fazer alguma coisa útil com o algoritmo criptográfico. Dado o algoritmo, você ainda precisa gerar chaves para esse algoritmo. Então, você precisa de um algoritmo que gere, outro algoritmo que gere chaves. Essas chaves precisam ser armazenadas de alguma forma segura também, porque se as chaves, essencialmente, material privado e sensível, são públicas, para uma chave secreta ou uma chave privada, obviamente as propriedades de segurança do algoritmo também vão para o espaço. Você também precisa, quando você tem um algoritmo criptográfico, normalmente ele não funciona sozinho, ele funciona dentro de um protocolo. Então, você tem um protocolo de assinatura digital que utiliza o RSA e ainda especifica outros pontos. Então, esse algoritmo raramente funciona sozinho, assim, ainda precisa interagir com outros algoritmos. Você ainda precisa implementar esse algoritmo em software e em hardware, precisa de uma implementação segura e eficiente desse algoritmo, correta, no mínimo. Né? Então, a gente tem uma série de premissas que muitas vezes parecem fáceis de fornecer na prática, mas o trabalho não é tão simples. Um caso clássico aqui, que eu não coloquei, que é um pouco mais extremo, tem uma linha do tempo aí de ordem de importância dessas premissas, mas você também precisa de hardware que vai executar essa implementação correta, segura e eficiente, sem backdoors. Se o hardware tem backdoors, bem, você tem um problema, né? Pode vazar informação privilegiada a partir do hardware. A gente tem um monte de premissas escondidas que são difíceis de garantir na prática. E é realmente importante falar sobre isso, que quando a gente confia que o algoritmo criptográfico cumpre o seu papel, mesmo que isso não seja verdade, porque algumas dessas premissas não sejam satisfeitas, instala-se o que a gente chama de falsa sensação de segurança. A gente assume que o algoritmo criptográfico cumpre o seu papel, mas na verdade ele não está cumprindo papel nenhum. A gente toma decisões baseadas numa propriedade de segurança que o algoritmo deveria fornecer e na verdade não está fornecendo, porque faltam premissas. Bem, sobre isso, acho interessante citar as leis do Shamir. O Shamir é talvez o maior criptólogo que já caminhou sobre a Terra, assim, né? Ele é vivo ainda, um dos co-inventores do RSA e de todas as boas ideias em criptografia, é um dos meus heróis pessoais. Ele tem 3 leis que são bem interessantes sobre segurança em geral. A primeira delas é que não existem sistemas absolutamente seguros, isso com certeza você já deve ter se convencido disso. E ele vai além e diz que não existirão sistemas absolutamente seguros, exatamente porque a gente tem uma tonelada de premissas que são difíceis de satisfazer na prática. Ele também estima que para reduzir o grau de vulnerabilidade de um sistema a metade, a gente precisa investir em dobro. Então, do ponto de vista de custos, o custo não escala bem com vulnerabilidade, né? Ele escala de maneira difícil de contornar, dependendo da granularidade da vulnerabilidade que você considera. Mas o que é mais interessante aqui para o tópico dessa palestra, e isso parece ser verdade na prática, é que criptografia tipicamente ela é contornada e não atacada de frente, né? Ela não é penetrada, derrotada do seu problema subjacente principal, ela é contornada. Então, atacantes, quando encontram algoritmos criptográficos ou mecanismos de segurança, procuram contornar esses algoritmos e não atacá-los de frente, porque eles sabem que o esforço, se aquele algoritmo for bem construído, aquelas premissas são satisfeitas, o esforço vai ser inviável, pode gastar aí, sei lá, algumas vezes a idade do universo para tentar quebrar de fato o problema subjacente. Mas observa da ênfase aqui, tipicamente, simplesmente você implementar algum algoritmo criptográfico em qualquer sistema não vai garantir que, magicamente, que a propriedade de segurança passa a ser verdade. Então, a exceção do tipicamente aqui são exatamente sistemas que utilizam algoritmos criptográficos sem satisfazer aquelas premissas. Então, vou dar alguns exemplos de como isso pode acontecer. Bem, o grande papel da criptografia em qualquer sistema, na verdade, é simplesmente não ser o ponto fraco, né? Empurrar uma observação cínica, talvez, da área. O papel da criptografia é empurrar o problema para outro lugar. Assim.
Então a gente sempre fala de ataques de engenharia social ou ataques de inserção de backdoors em hardware. Bem, é muito difícil o algoritmo criptográfico resistir a esse tipo de ataque. A ideia do algoritmo criptográfico é só aumentar o custo de ataque suficiente para o algoritmo criptográfico em si, quando bem implementado, não ser o alvo. Então, dá para dizer que o papel realmente é empurrar para outros lados. Bem, então, como eu disse, classicamente, atacantes racionais procuram contornar algoritmos criptográficos, mas dado que a gente tem uma certa maturidade na área e alguns algoritmos que foram considerados seguros no passado foram padrões comerciais, padrões de indústria, e hoje a gente conhece, já sabe que esses algoritmos na verdade nunca foram seguros, né? Simplesmente o conhecimento humano não sabia como explorar esses algoritmos a contento, às vezes até na sua estrutura, no seu cérebro. Então a gente já observa uma mudança ligeira de paradigma aí, onde certos atacantes buscam atacar algoritmos criptográficos que um dia já foram considerados seguros. E hoje a gente sabe que não são mais. Então, algumas evidências de que essa mudança de paradigma de fato acontece. Vocês devem ter ouvido falar do Malwareflame. Malwareflame é um malware produto de, tudo indica, né, de nações-estado, então tem PIB de países patrocinando equipe.flame. Para o Flame se disseminar, precisava uma colisão no certificado da Microsoft que era legado de uma assinatura usando a função de hash MD5. O trabalho de forense mostrou que a equipe do Flame encontrou uma nova forma de encontrar colisões livres de prefixo, né, que você pode escolher o prefixo, na função MD5 que a comunidade acadêmica não existia. Então, a equipe do Flame contém especialistas matemáticos que conhecem muito de criptoanálise e produzem avanços em estado da arte da área só para enfrentar máquinas. O MD5 a gente já sabe que ele não é resistente a colisões há um bom tempo. Não usem o MD5, por favor. Mas é interessante observar que nesse caso o cerne do algoritmo foi atacado, porque a gente ia conhecer ataques contra ele, uma variante de ataques já conhecidos. Outro exemplo um pouco mais recente, né? Nos slides do material vazado pelo Snowden, tem uma menção clara de que a NSA é capaz de decifrar um volume substancial de tráfego na internet. Fala-se muito de um breakthrough, né? um avanço substancial que a NSA teve. E a melhor hipótese que a academia tem é um ataque da NSA sobre o acordo de chaves de Diffie-Hellman, que acontece no início de conexões cifradas, para estabelecer chaves simétricas para cifrar o tráfego daquela conexão, de modo a tentar deteriorar o nível de segurança do protocolo por forçar as duas partes a utilizar um tamanho de parâmetros menor do que o ideal. Esse é um ataque chamado Logjam, ele foi publicado esse ano, é um trabalho bem recente, e ele funciona exatamente assim. O atacante tenta fazer as duas partes usarem um algoritmo no nível de segurança menor do que deveria, simplesmente porque as duas pontas talvez deem suporte a versões legadas do algoritmo da época que padrões menores foram determinados para exportação e coisas do tipo. Eu vou apresentar um pouquinho mais para frente um slide de como fazer isso. Bem, a gente também sabe pelas revelações do Snowden que agências de inteligência armazenam tráfego cifrado sensível hoje para decifrar no futuro. Então, obviamente, eles têm alguma esperança de encontrar uma maneira de contornar as propriedades de segurança dos algoritmos usados naquele instante daqui a 2, 3 décadas. Porque tem tráfego cifrado trocado hoje que pode ter interesse daqui a 2, 3 décadas. Imagina segredos de Estado, diplomacia e assim por diante. Então há uma mudança, existem atacantes bem equipados, bem remunerados que já atacam algoritmos criptográficos. Não os algoritmos criptográficos que a gente considera seguros hoje, mas que já foram considerados seguros. Bem, então onde pode dar errado? Que tipo de informação, por exemplo, esses atacantes melhor equipados podem utilizar de uma implementação de um algoritmo criptográfico para contorná-lo ou derrotar suas propriedades de segurança? Então eu organizei aí alguns pontos sensíveis que podem ser usados por um atacante em ordem crescente de complexidade. Então os primeiros ali são mais simples para o atacante, são erros mais comuns, mais estúpidos, com perdão da palavra, assim, né, mas sem querer insultar ninguém, caso vocês cometam esses erros, é perfeitamente natural da natureza humana, mas são erros que denunciam uma falta de treinamento e de conhecimento a respeito da área e de que premissas têm que ser satisfeitas. Então, o clássico: geração de números aleatórios, escolha de algoritmos, tamanhos e parâmetros, como armazenar e distribuir chaves, como validar chaves públicas, que é fundamental quando a gente utiliza criptografia assimétrica, e por fim, ataques mais sofisticados que exploram canais laterais que vazam informação sobre o funcionamento da implementação do algoritmo. Vamos ver se eu consigo falar sobre tudo isso. Bem, forma muito simples de atacar qualquer algoritmo criptográfico é atacar geradores de números aleatórios. Por um motivo muito simples, algoritmos criptográficos precisam de bits aleatórios para funcionar. Pode mudar o tamanho, a função daquele conjunto de bits, mas em geral algoritmos criptográficos precisam pelo menos de uma chave. Essa chave supõe-se que ela foi gerada de maneira aleatória, ou seja, seguindo uma probabilidade uniforme dentro do espaço de chaves. Então, se você sabota, por exemplo, um gerador de números aleatórios, é uma maneira de você atacar uma família enorme de algoritmos criptográficos.
Então está aqui uma versão satírica, né, de um gerador de números aleatórios ruins, que sempre retorna o número 4, que foi selecionado aleatoriamente, certo? Importante dizer. Então o problema é, se os dados que o gerador de números aleatórios retorna não seguem a distribuição uniforme, eles são enviesados, isso permite, só abre a possibilidade de um atacante montar um ataque. Como esse problema se manifesta na prática? Né? Normalmente pessoas utilizam valores previsíveis como valores aleatórios, ou valores previsíveis como sementes de geradores aleatórios. Ou ainda funções que são de propósito geral, que servem talvez para gerar dados experimentais, nunca para fornecer segurança, como geradores de números aleatórios de interesse criptográfico, para gerar chaves criptográficas. Ou ainda fontes não confiáveis, você gera suas chaves criptográficas usando a saída do site random.org, sem ter nem a possibilidade de auditar como esse site produz de fato os seus bits aleatórios, e sem nem ter certeza que eles chegaram até a sua máquina sem nenhuma interceptação. Alguns projetistas decidem projetar seus próprios algoritmos de geração de números aleatórios, sem ter a mínima ideia do que eles estão fazendo. Né? É comum essa obsessão com produzir seus próprios algoritmos criptográficos sem ter ideia do que você está fazendo. Supor que sistemas embarcados têm eventos imprevisíveis o suficiente para coletar e fornecer como entropia para as aplicações de alto nível, quando na verdade um sistema embarcado tem poucos eventos imprevisíveis acontecendo, que de fato tem muito menos interação com o usuário e ruído que pode ser coletado como entropia. Outro caso clássico, assumir que a saída, que um gerador aleatório cumpre seu papel observando apenas as características estatísticas da saída do gerador e não do estado inicial do gerador. Qual é o tamanho do espaço de sementes, qual a distribuição das sementes no espaço de sementes, que é o que de fato determina quão bem aquele gerador vai funcionar na prática, observar apenas a saída do gerador. Todos esses são problemas práticos. A defesa contra esses problemas, essencialmente, não há bala de prata, é descobrir qual que é a sua combinação de linguagem de programação, sistema operacional, arquitetura e outros blocos construtores aí, qual é a melhor opção que você tem. Algumas sugestões que eu posso dar. A Intel recentemente tentou resolver esse problema adicionando uma instrução chamada RDRAND, que ela gera uma sequência de bits aleatórios baseado num oscilador, um circuito oscilador que funciona dentro do processador, que é pós-processado com AES, parece ser um projeto bem robusto. E esse gerador, inclusive, já está ligado, né, quando a gente tem uma máquina Intel razoavelmente recente, ele já fornece saída que alimenta os geradores do sistema operacional. A saída desse gerador é misturada com outras fontes de entropia do sistema operacional, então a gente consegue utilizar o gerador do sistema operacional do Linux, por exemplo, DevRandom, para gerar bits aleatórios com boa segurança. No Windows, aparentemente, essa é a interface melhor, a partir do Windows XP, eu não programo no Windows, mas é exatamente a sugestão de outros especialistas de manuais de programação de implementação de software em Windows. Então, utilizem APIs que são seguras para gerar números aleatórios, para gerar chaves e qualquer outro material criptográfico. Alguns exemplos de quando isso deu errado. Né? Uma das primeiras ocorrências de quando isso deu errado foi exatamente o Netscape 1.1 em 95. David Wagner e Ian Goldberg eram dois alunos de doutorado em Berkeley e descobriram que o Netscape 1.1 usava SRAND com time para determinar chaves de sessão do SSL. Então, naquela época, sem acesso ao código-fonte. Novas manifestações. Vocês devem ter ouvido falar da versão específica do Debian, que carregava uma versão do OpenSSL, cujo mantenedor destruiu parte da aleatoriedade do estado inicial do gerador, forçando o gerador a gerar apenas 4 bilhões de saídas distintas, ao invés de um espaço muito maior que deveria ter. A Sony, quando implementou mecanismos de segurança para o PlayStation 3, eles implementaram um mecanismo de assinatura digital para a Sony assinar um jogo quando aquele jogo é legítimo. O problema é que eles usaram um algoritmo que exige um vetor de bits aleatórios diferente a cada assinatura. A Sony usou o mesmo vetor de bits para todos os jogos, e o problema desse esquema de assinatura é que se você calcula duas assinaturas com o mesmo nonce, que a gente chama, é o mesmo vetor de bits, qualquer pessoa, né, qualquer entidade externa consegue calcular a chave privada do assinante. Então, por algum tempo, as pessoas determinaram qual era a chave privada da Sony, com aritmética simples, né, de guardanapo, e eram capazes de assinar jogos piratas para rodar no PlayStation 3. Então, hoje as pessoas conhecem esse caso com Sony Stupidity, né? É assim que a gente cita na literatura, que de fato foi bem bizarro. Outro exemplo também mais recente, a Wallet, né, a carteira do Bitcoin no Android tinha problemas parecidos. O Bitcoin também utiliza esse algoritmo SDSA, usando outra curva elíptica diferente da Sony, mas que também exige bits aleatórios a cada assinatura. Então, havia um problema
no gerador de números aleatórios do Java, quando funcionando no Android, isso interferiu, pessoas perderam bitcoins por causa disso, que claro implica em prejuízo financeiro direto. Presume-se também que esse problema do OpenSSL gerou, como essa versão específica do OpenSSL gerava poucas saídas, né? O volume de chaves, o espaço de chaves que podem ser gerados por esse gerador era bem menor, e uma pesquisa recente que pegou chaves públicas da internet inteira, de hosts expostos na internet inteira, observou que 1,5% dessas chaves compartilhavam, eram todas chaves RSA, compartilhavam um dos fatores primos, o que permitia que, calculando o MDC entre essas chaves, você conseguia descobrir parte da chave privada dos hosts que tinham essas chaves públicas. Foi um trabalho do Halderman que ganhou bastante destaque. Então, a ideia é exatamente essa. A gente tem dois, para mostrar como isso pode ser completamente contra-intuitivo, vamos supor dois algoritmos de geração de chaves RSA. O primeiro algoritmo faz a seguinte coisa, né? Lembrando que o RSA precisa gerar dois primos grandes P e Q, e parte da chave pública é o produto desses dois primos. Como o RSA depende da faturação de inteiros grandes para fornecer segurança, se alguém é capaz de determinar um desses dois primos aqui, você consegue calcular a chave privada a partir da chave pública essencialmente. Bem, duas formas possíveis de gerar chaves. A primeira é alimentar um gerador pseudo-aleatório com uma semente e capturar a saída sucessiva do gerador para escolher os dois primos P e Q. Então, tanto P quanto Q dependem da mesma semente. No segundo caso, você pode utilizar uma semente distinta para gerar cada um desses dois primos. Qual das duas, quem acha que o primeiro gerador é mais seguro? A primeira abordagem é mais segura? Quem acha que a segunda abordagem é mais segura? Algumas pessoas acham que a segunda abordagem é mais segura. Parece ser o caso, né? Você tem sementes diferentes gerando primos diferentes. Na verdade, não é. Porque se você tiver uma dessas sementes aqui ruim, você pode gerar o mesmo P que outra pessoa gerou e ter um Q diferente dessa outra pessoa, essa outra máquina da internet. Calculando o MDC dessas duas chaves públicas, você descobre o fator primo em comum e consegue faturar as duas chaves. Então, na verdade, por mais que pareça mais seguro essa segunda abordagem, ela na prática é menos segura. É melhor fazer os dois primos dependerem da semente, porque se duas máquinas distintas tiverem a mesma semente, apenas uma máquina pode atacar a outra. Você não permite que um atacante externo consiga recuperar o fator primo compartilhados. Então, isso não é nem um pouco intuitivo, toda vez que as pessoas sempre, eu mesmo antes desse trabalho ser publicado, eu preferiria muito a segunda abordagem. Outros exemplos onde esse problema se manifestou. Então, em 2012 eu coordenei a equipe que violou o sigilo do voto da urna eletrônica e a gente basicamente utilizava informação pública, a gente recuperava na eleição simulada uma sequência de votos em ordem, tudo a informação crítica que a gente precisava era a hora de impressão da zerésima, impressa no próprio documento oficial e registrada em log. A partir dessa informação pública, a gente conseguia determinar com exatidão como o primeiro, segundo e terceiro eleitores votavam, ou como um eleitor específico que votou num certo instante de tempo, às 10h30 da manhã, por exemplo, como que ele votou naquela eleição. Então, porque o TSE, repetindo aí talvez o erro do Netscape 1.1, decidiu também utilizar o SRAND alimentado com a hora em que a zerésima era impressa como gerador de números aleatórios que embaralhava os votos enquanto eles eram depositados na urna. Um exemplo super recente da semana passada, pesquisadores fizeram uma análise de discos rígidos cifrados da Western Digital e descobriram novamente o diabo do SRAND com times. Então, se eu puder ter alguma contribuição em vida, eu gostaria que SRAND Time voltasse para os anos 90. Assim, SRAND Time, essa vulnerabilidade pertence aos anos 90, eu gostaria que ela ficasse lá e não mais aparecesse em produtos novos. Por favor, não usem SRAND para nada, nem para fazer bingo em casa. Não usem SRAND. Se vocês puderem aprender alguma coisa de toda essa palestra, não usem SRAND. Ok? Agradeço muito, as gerações posteriores vão agradecer. O Baby também. Bem, geração de números aleatórios tem uma série de problemas, mas não basta, obviamente, você gerar chaves de maneira segura para ter um algoritmo criptográfico que cumpre seu papel. Você também precisa de um algoritmo criptográfico com um tamanho de parâmetros que oferece segurança suficiente contra um atacante lá com um certo poder computacional. Então, os algoritmos que já são conhecidamente inseguros ou com tamanhos de parâmetros cujos problemas subjacentes podem ser atacados pelos atacantes, obviamente não é a fonte de segurança, a fonte de insegurança. E eu gostaria de perguntar para vocês, para ver como atualizados vocês estão com as notícias. Alguém me sugere uma função de hash que é resistente à colisão? Kikak, Blake. SHA-3, ótimo. Então, SHA-2 e SHA-3 são duas padrões mais novos, não utilizem MD5 e SHA-1, não são mais funções resistentes à colisão, não servem para assinatura digital, verificação de integridade e várias das outras primitivas que precisam de resistência à colisão. Alguém me dá um exemplo de uma cifra de bloco segura? AES, CBC. AES, ótimo. No modo de operação apropriado. Um exemplo de uma cifra de fluxo segura?
Nenhuma. AES em modo counter. Que, na verdade, é uma maneira de usar a cifra de bloco como a cifra de fluxo, porque a grande cifra de fluxo, que é entendida como segura pela comunidade, é o RC4. Não usem RC4, o RC4 está quebrado também há uma década e aparentemente é muito difícil tirá-lo da internet. No início desse ano, 30% do tráfego da internet já é cifrado por RC4, acho que a última métrica aponta em 11%, mas ainda assim é um número muito alto para um algoritmo tão frágil já. Um exemplo de cifração assimétrica segura. SIS. O SIS, se você quiser utilizar curvas elípticas, o problema do SIS tem 20 padrões distintos, cada um diz que opções você tem, então não tem um padrão unificado. Uma outra sugestão mais simples, eu prefiro curvas elípticas, mas eu vou dar uma resposta aqui imparcial. Utilizar o RSA segundo a especificação moderna, PKCS a partir de 2.1, não utilizem PKCS a versão 1.5, que aplica pad em uma sequência de bytes aleatórios como pad, porque também tem um ataque do byte bar, que derrota esse mecanismo. Utilize a versão sempre mais recente do algoritmo. Exemplo de acordos de chave seguro. SCDHE? Um diffram baseado em curvas elípticas. De preferência com uma boa curva, com uma curva 25519, um ótimo algoritmo para estabelecer, negociar chaves simétricas no início de uma conexão. Então está aqui um pequeno gabarito de bons algoritmos que vocês devem usar. Pesquisem muito sobre os algoritmos que vocês escolherem, fontes confiáveis antes de fazer a escolha. Problemas que podem acontecer na prática, novamente. Você pode escolher um algoritmo que, primeiro, fornece uma propriedade de segurança distinta da que você espera, isso acontece bastante. Então, você escolhe uma função de hash porque você quer sigilo, por exemplo. Então, vejo isso bastante, as pessoas combinando algoritmos que cumprem outro papel, desvirtuando o papel de um algoritmo criptográfico para ele fazer outra coisa, porque, obviamente, vai gerar uma vulnerabilidade. Projetar seus próprios algoritmos criptográficos. Não façam isso, a não ser que vocês saibam exatamente o que vocês estão fazendo. Claro que brincar de projetar cifras e tentar quebrar suas cifras é um exercício lúdico e importante. Não coloquem em produção, não preciso repetir isso mais. Não customizem implementações que estão disponíveis. Utilizem e reusem implementações que estão disponíveis, de preferência com certa reputação, porque são exatamente essas implementações que evoluíram durante anos aí, os problemas principais que elas tinham já foram eliminados. Reescrever, reimplementar algoritmos criptográficos é reintroduzir bugs. Sempre respeitem a especificação de algoritmos criptográficos, não violem as condições de operação. Quando usando gerador de números aleatórios, utilize uma semente imprevisível, totalmente aleatória, verdadeiramente aleatória. Quando utilizando o ES modo CBC, utilize um vetor de inicialização aleatório sempre. Não viole a especificação dos algoritmos, porque a gente só tem de fato demonstrações ou resultados formais da segurança desses algoritmos quando todas as especificações, todas as condições de operação são respeitadas. Não utilizem o OneTypePad. O OneTypePad não é um algoritmo para usar de maneira segura na prática, porque lembra, ele exige sempre bits aleatórios na quantidade idêntica à mensagem que você quer cifrar e que nunca podem se repetir. Se a gente mal consegue gerar uma chave criptográfica, imagina 1 terabyte de bits aleatórios para cifrar um arquivo de 1 terabyte. Então não utilizem o OneTypePad. A não ser que você faça parte da diplomacia, seja um espião, puder visitar a embaixada a cada 30 dias. Quando configurando conjuntos de algoritmos para o TLS, SSL, por exemplo, para permitir que cliente e servidor negociem algoritmos criptográficos, desabilitem algoritmos que são ruins. Então vão lá na Cypher Suites dos seus servidores web, tirem o diabo do RC4 de lá. É o dever de casa para essa semana. Não depositem confiança no sigilo dos algoritmos, mas apenas das chaves criptográficas. Existe bastante o argumento de que, mas o atacante não sequer conhece o algoritmo que eu estou usando, Eu projetei esse algoritmo e mantive esse algoritmo em sigilo. Então o atacante tem essa barreira adicional de descobrir que algoritmo é esse. Na verdade não, Engenharia reversa é muito mais simples do que um ataque de busca exaustiva no espaço de chaves grande. Utilizem algoritmos que a gente sabe como funcionam, sabe que propriedades de segurança eles fornecem, e não tenha, se suas decisões de projeto foram confiantes e informadas o suficiente, não é um problema usar algoritmos padronizados. Até porque eles podem ser revisados pela literatura e assim por diante. Outro problema, cifrar sem autenticar. Então é muito comum as pessoas falarem, cifra o tráfego. Mas é fundamental autenticar tráfego também, porque cifrar tráfego não impede que um atacante externo consiga manipular bits desse tráfego sem ser detectado. É importante autenticar tráfego também, exatamente um MAC, um autenticador que vai denunciar que alguns bits desse criptograma foram flipados, foram alterados. Isso é especialmente verdade em cifras de fluxo, porque inverter um bit de um criptograma numa cifra de fluxo, tudo que vai acontecer é que quando a outra ponta for decifrar o tráfego, apenas um bit, aquele bit correspondente, vai ser invertido também. Então isso permite o atacante
controlar o conteúdo da mensagem após ela ser decifrada em pedaços pré-determinados. Poder demais para o atacante, por favor, autentique em tráfego. Então as defesas são exatamente essas, né? Defina que propriedade de segurança você precisa, defina que algoritmos fornecem, escolha algoritmos que fornecem essa propriedade de segurança, não projete nem implemente seus próprios algoritmos, tenha controle sobre algoritmos que são negociados pela SSL TLS ou qualquer outro protocolo que tenha agilidade, que negocia algoritmos durante o início da conexão, utilize algoritmos que foram revisados pela comunidade e são padronizados, consulte tamanho de chaves, as estimativas de tamanho de chaves mudam com o tempo, porque os ataques ficam ligeiramente melhores ou não. Lembre-se sempre que algoritmos de cifração ou algoritmos assimétricos costumam ter chaves muito mais longas que algoritmos simétricos. Recentemente, uma pesquisa mostrou que vários usuários do GitHub tinham chaves RSA de 256 bits. Talvez quem entenderam que chaves RSA de 256 bits são equivalentes a chaves AES de 256 bits. São mundos diferentes. Num algoritmo simétrico, o melhor ataque é uma busca exaustiva no espaço de chaves. No algoritmo assimétrico, a gente tem um monte de outras formas de atacar o algoritmo com outras complexidades, como, por exemplo, fatorar inteiros. Tem uma complexidade que escala de maneira muito mais devagar do que fazer uma busca exaustiva no espaço de chaves. Então, lembrem-se sempre que algoritmos distintos exigem chaves de tamanhos distintos. E autentiquem tráfego. Né? Para ilustrar por que isso é um problema, então, a mesma imagem aqui foi cifrada com o mesmo algoritmo, o AES, em 3 modos de operação distintos. Esse é um exemplo clássico do NVIDIA. Dá para ver claramente que o modo SCV que está aqui não é um modo seguro, porque ele vai cifrar pedaços da imagem, os pedaços sólidos da imagem, né? Vão ainda aparecer numa análise de frequência na granularidade do bloco cifrado. Ao utilizar um algoritmo, um modo de operação junto com a AES, que de fato faz cifração probabilística e como CBC ou CTR, você sim tem um resultado esperado da cifração de imagem. Isso aqui não é uma imagem cifrada, isso é uma imagem no máximo ofuscada. Certo? Não usem SCV. Para nada. É que nem o SCV. Bem, já tinha falado de algoritmos que hoje são considerados inseguros. Né? A RC4 continua sendo usado, mas essa é a probabilidade de se adivinhar bytes em posições específicas do RC4 após um certo número de cifrações. Um resultado recente também, que basicamente mostra que como esse gráfico tem esse comportamento, o RC4 não é mais uma cifra segura. Vê que a probabilidade de acertar o primeiro byte aqui chega a ser 1%, quando ela deveria ser, na verdade, o inverso, né, de uma potência muito grande. No caso do LogChain que eu falei, né, o suposto ataque DNS contra conexões SSL, você supõe um cliente e um servidor que utilizam SSL com aquela funcionalidade de segredo futuro perfeito habilitada, onde essas duas entidades vão gerar uma chave assimétrica no início da conexão, utilizar chaves de longa duração para assinar ou autenticar essa chave assimétrica efêmera e utilizar essa chave assimétrica no resto da conexão. A ideia disso é que se essa chave de longa duração vazar, que a chave privada, por exemplo, foi comprometida, sabe-se que todo o tráfego dessa conexão depende de uma outra chave assimétrica efêmera gerada no início da conexão. Esse é o raciocínio do ponto de vista de segurança. Só que no caso da SSL, a implementação foi complicada porque ela permite que um adversário consiga manipular a lista de algoritmos que o cliente troca com o servidor, dizendo que eles suportam versões de exportação do differ-HELP. Então, nos anos 80, anos 70, especificou-se que, o governo americano especificamente, determinou que produtos de exportação tinham que suportar versões dos algoritmos com segurança menor, exatamente para poder quebrar no futuro. E isso permaneceu nos padrões, permaneceu nas bases de código até hoje, mesmo depois dessas exigências terem sumido, e é a informação que o atacante pode usar hoje para deteriorar implementações modernas, desde que elas suportem backup. Outro exemplo clássico aqui é pessoas utilizam funções de hash para tudo, sem exatamente entender para que serve uma função de hash. Então, quando eu converso com as pessoas, elas estão tentando projetar algum algoritmo, alguma técnica criptográfica, a ideia é, não, calcula um hash, põe um hash, põe outro hash, faz um hash do hash do hash. Calma, entenda para que serve a função de hash, entenda que funções de hash não são milagrosas, o que elas fazem é comprimir mensagens de tamanho arbitrário num resumo de tamanho fixo. Só. Se a função de hash for uma função boa, é difícil obter a mensagem original a partir desse resumo ou determinar múltiplas mensagens que colidem para o mesmo resumo. É tudo isso que uma função de hash faz. Colocar funções de hash arbitrariamente no sistema não vai resolver problema nenhum. Para dar um exemplo, quando eu sugeri lá para a equipe do TSE que usar a hora não era uma boa ideia, a sugestão deles para corrigir o problema é usar o hash da hora. E continua determinístico. Você pega a hora e calcula o hash da hora e alimenta o gerador. Faça essa sugestão, a nova sugestão foi usar o hash da hora. Então acho que isso determina perfeitamente aí a obsessão de pessoas em utilizar funções de hash. Então lembrando, funções de hash só fazem isso, pegam documentos longos e geram hashes.
Se esse documento for muito curto aqui, se ele tiver 5, 10 bytes, a função de hash não vai ser milagrosa o suficiente para transformar esse documento como se ele tivesse distribuído num enorme espaço de mensagens para gerar um hash que seja, de fato, satisfaça as propriedades de segurança que a gente espera de funções de hash. Então, fazer hash de uma senha pequena num hash grande não vai trazer nada de segurança porque o espaço de chaves, o espaço das senhas continua pequeno. Funções de hash não são milagrosas, eles não ampliam o espaço de mensagens, eles só comprimem mensagens, de maneira a perder o conteúdo das mensagens de propósito. Então esse é o sentido correto. Condensar mensagens grandes em resumos pequenos. Bem, o que é que pode acontecer agora em mecanismos que armazenam e derivam chaves criptográficas, a partir de senhas, por exemplo, ou simplesmente mecanismos que precisam armazenar uma chave criptográfica de longa duração para usá-la no futuro? Problemas clássicos: compartilhar chaves criptográficas entre múltiplos dispositivos. Para dar um exemplo, a urna eletrônica, com todas as urnas eletrônicas compartilham a mesma chave criptográfica que cifra o sistema de arquivos. São 500 mil urnas. Essa chave criptográfica também está armazenada no código-fonte do sistema, legível para os programadores ou até para o atacante externo que é hábil o suficiente a ponto de encontrá-la num dump do cartão de memórias. Então, compartilhar chaves criptográficas entre dispositivos é uma péssima ideia. É como compartilhar segredos de fechadura entre portas distintas. A gente não vai lá no vizinho e fala: vamos usar a mesma fechadura? A gente não costuma fazer isso, certo? Além disso, como eu falei, derivar chaves criptográficas a partir de um conjunto de mensagens pequeno não faz sentido. Esse é um caso recente que está sob notificação, então não posso dar muito detalhe, mas em um certo aplicativo do Android bancário a gente observou que o hash de uma palavra, que não é exatamente essa, mas era tão bem escolhido quanto essa, gerava uma chave criptográfica que cifrava as credenciais de autenticação. Essa não é uma boa ideia. Armazenar chaves de maneira segura no código-fonte, por exemplo, é outro problema clássico. Defesas, né? Utilize funções de derivação de chaves. Teve uma competição agora chamada BHC Password Hashing Competition, onde eles escolheram ótimas funções que transformam senhas em chaves criptográficas. Essas funções são projetadas para gastar muito recurso, impedindo que o atacante consiga avaliar várias instâncias dessa função em paralelo para senhas distintas, né? Montando um ataque lá de busca exaustiva em paralelo. Então é uma ótima fonte para novas funções modernas de derivação de chaves a partir de senhas. Para não armazenar chaves criptográficas simétricas no código-fonte, utilize criptografia assimétrica. O cliente é fraco, o servidor é forte, talvez o servidor tenha um chip TPM para armazenar a chave privada. Utilize o cliente, criptografia assimétrica entre cliente e servidor, para o cliente ser capaz de se comunicar com o servidor usando apenas a chave pública do servidor, assim o cliente não precisa armazenar a informação sensível. Então, outra maneira de ver o mesmo problema, né? Converta o problema de armazenar uma chave criptográfica num cliente fraco, que não tem muitas proteções, num problema de autenticação. O cliente se autentica com o servidor e utiliza a chave pública do servidor para armazenar coisas remotamente. Assim o cliente não precisa armazenar a informação sensível. Obviamente isso pode ser ou não compatível dependendo de aplicações, mas é um bom conselho geral. Quando esse dispositivo estiver disponível, utilize TPMs para armazenar chaves. Todo notebook moderno tem um chip TPM, às vezes suportado até no Linux, com driver e tudo. A gente não utiliza para guardar nossa chave PGP. Por quê? A gente prefere deixar um arquivo no sistema de arquivos, né, chave.ascii no seu rolos. Então, utilizem. As APIs e vários desses chips são abertos e tem pacotes que podem aprimorar bastante o armazenamento dessas chaves. Então já dei esse exemplo, né? Na nossa análise a gente descobriu que todas as mídias internas e externas e as flashes de carga que instalam softwares em urnas eletrônicas utilizam a mesma chave criptográfica. Uma chave é ESP56, não adianta nada escolher a ESP56 se a chave está copiada milhões de vezes entre equipamentos distintos e armazenadas claras no código-fonte e nos binários correspondentes. Outro problema, validar a chave pública. A gente sabe que algoritmos para cifração assimétrica, eles de fato só cifram a mensagem para o destinatário real se aquela chave pública pertencer ao destinatário real. Então, normalmente a gente verifica a titularidade de chaves públicas usando certificados digitais. É fundamental, portanto, verificar com o maior rigor possível que esses certificados digitais são de fato válidos, são autênticos. Então, verificar a assinatura do certificado, verificar a assinatura de toda a cadeia de certificação, verificar se o certificado foi revogado ou não, porque você pode ter uma cópia dele, mas ele foi revogado ontem, por exemplo, né? Então, utilizem o CSP, CRLs para determinar se aquele certificado foi revogado ou não. Não confiar, se for possível, não confiar na base de certificados autoassinados instalados no dispositivo. A gente fez uma análise também de aplicativos bancários e percebeu que vários deles, a segurança da conexão SSL é completamente destruída, né? Permitiu um ataque bem devido, essencialmente instalando o certificado raiz no dispositivo. Então, teve um aplicativo específico, de um banco específico,
que teve uma decisão mais elegante de separar o conjunto de certificados autoassinados para verificar o certificado que o servidor exibe no início da conexão SSL da base de certificados instalados no dispositivo. Essa é uma ótima ideia. Além disso, se possível, equipe o cliente com informações sobre o certificado que ele vai ver no futuro, que é o que a gente chama de técnica de pinagem de chave pública. O cliente pode já conhecer a autoridade certificadora, pode já conhecer o hash da chave pública do certificado que ele ainda vai ver. A ideia é que isso impede um adversário que é capaz de convencer o cliente, a vítima nesse caso, a instalar um certificado raiz no dispositivo. Ele consegue diferenciar um certificado assinado com um certificado raiz malicioso ou um certificado de fato real, assinado pelo certificado legítimo da autoridade certificadora. Então, utilize a empinagem de chave pública, é um processo que está em curso, mas que está bem em voga agora. Muitos browsers já suportam, já tem extensões para HTTP e assim por diante. Então, utilize a empinagem. Ataques de homem no meio, de man in the middle, são fundamentais e utilizam exatamente essa validação insuficiente de certificados digitais para trocar a chave pública do destinatário real com a chave pública do atacante. Né? Então, um exemplo claro que a gente observou em 2013 foi um relato, né, junto dos documentos do Snowden, que a NSA e a GCHQ britânica, eles faziam ataques até no Google de man in the middle, simplesmente substituindo o certificado para tráfego seletivo. Então, vocês queriam monitorar pedaços de tráfego, né, de certos endereços de origem com o Google, eles montavam um ataque de um homem no meio, provavelmente o usuário que está lá na ponta vinha aquele alerta do browser dizendo que aquele certificado não é autêntico, que browsers verificam isso, certo? E ainda assim continuava a conexão. Em dispositivos móveis isso é um pouco mais complicado, porque dispositivos móveis raramente delegam para o usuário a decisão de confiar ou não naquele certificado. Eles tomam essa decisão de maneira autônoma, certo? Foi exatamente por isso, usando essa informação, ou esse comportamento, que a gente, em maio desse ano, analisou 7 aplicativos bancários dos maiores bancos do Brasil e observou que 6 desses 7 aplicativos eram vulneráveis a ataques de homem no meio. Então foi muito simples montar esses ataques de homem no meio. Num caso específico, a gente nem precisou instalar um certificado raiz malicioso no dispositivo do cliente, da vítima, né? E nesses casos a gente conseguiu recuperar credenciais de autenticação, informação financeira, extrato bancário, número de cartão de crédito, tudo que vocês imaginarem. Saiu no G1 uma matéria que vocês podem buscar para ver os resultados em detalhes. E agora entrar na parte mais técnica e no conjunto de ataques que adversários sofisticados podem montar e que talvez ofereçam mais complexidade para o adversário, mas ainda assim são ataques demonstrados como factíveis na literatura. Então, ataques de canal lateral são ataques que não mais se concentram no algoritmo, ou na forma como o algoritmo é necessariamente utilizado, mas na forma como o algoritmo é implementado. Se a implementação do algoritmo vaza algum tipo de informação sensível, que pode ser monitorada e coletada pelo atacante, o atacante pode usar essa informação para determinar a chave criptográfica sem de fato fazer um ataque de busca exaustivo ou de faturação de inteiros, por exemplo. Que tipo de informação pode ser útil para o atacante? Informação de tratamento de erros. Você usa o AES modo CBC, você sabe que tem um pad que você tem que aplicar para completar o último bloco. Se uma cifração SCBC retorna informação de erro de pad na hora de decifrar, essa informação que o atacante pode utilizar para tentar, talvez, determinar alguns bytes de um criptograma que ele não conhece o texto claro. Ataques de tempo. Se o tempo de execução do algoritmo criptográfico varia com alguma informação sensível, e o atacante é capaz de monitorar o tempo de execução do algoritmo criptográfico e determina qual é a informação sensível se precisar atacar de fato o algoritmo. Vou dar um exemplo disso também. Mesma coisa vale para energia, som e emanações eletromagnéticas. Então, implementações que não são regulares, segundo essas métricas, podem vazar informação correlacionada com a chave criptográfica, permitindo que um atacante que monitore essas métricas calcule a chave sem nunca ter acesso aos bits propriamente ditos dela. Ataques de remanescência, recuperar informação sensível que está armazenada em uma mídia e que não foi apagada, não foi propriamente apagada. E por fim, aí, esses ataques também estão em ordem crescente de intrusão. Os mais difíceis de montar são ataques de injeção de falhas, porque eles exigem acesso físico ao dispositivo e perturbação do meio físico do dispositivo. Mas ainda assim eles podem comprometer a segurança completamente de um algoritmo criptográfico. Então vamos falar um pouco de cada um desses. Ataques de tempo, já falei mais ou menos como eles funcionam, né? Utilizar a informação do tempo de execução do algoritmo para determinar qual é o segredo lá. Uma forma bem simples de ilustrar esse problema é a simples comparação de strings. Então, supor um mecanismo de autenticação que checa o MAC, verifica se aquele MAC é válido ou não. A forma simples de checar o MAC é calcular um MAC candidato correto e comparar com o MAC real, certo? MAC recebido com o MAC real de quem detém a chave criptográfica. Então, basicamente, você tem que comparar duas sequências de bytes de um tamanho fixo. Forma simples que os programadores naturalmente utilizam para comparar duas sequências de bytes de um tamanho fixo é usar o MemCMP do C, da interface padrão do C. Essa função funciona da seguinte forma. Um laço que começa, né, examina, compara pares de bytes entre essas duas strings e aborta tão logo o primeiro par de bytes distintos for encontrado.
O problema é que o adversário, que é capaz de determinar quanto tempo essa função demora, quantas interações ela executa, ele consegue testar byte a byte todas as possibilidades de byte e determinar se o algoritmo passou para a próxima interação. Assim ele consegue fazer um ataque de busca exaustiva em cada byte individualmente, reduzindo absurdamente o espaço que ele tinha que vasculhar se ele fosse fazer um ataque de busca exaustiva na chave, por exemplo. Por incrível que pareça, esses ataques funcionam na rede local, tem vários artigos que mostram como montar esses ataques na rede local. Por mais que a rede local adicione latência, ruído da rede, né, porque isso envolve a comunicação com um servidor que vai verificar esse máquina na outra ponta, é possível limpar esse ruído o suficiente para você conseguir determinar diferenças na execução do código do lado do servidor com a granularidade de ciclos, 3, 5 ciclos de diferença de integração para outra. Então a defesa contra esse tipo de ataque é usar implementações que rodam sempre em tempo constante. Então, ao invés de abortar a comparação das duas cadeias de bytes, tão logo o primeiro byte distinto seja encontrado, sempre comparar as cadeias inteiras e armazenar no algoritmo um estado de se algum byte anterior foi comparado como diferente ou não. Um exemplo de como escrever essa função simples está aqui. Então, tem novamente duas cadeias de bytes aqui com tamanho fixo. Se eu escrevo um laço dessa forma que examina a string inteira e armazena nessa variável que as diferenças entre os bytes, no final dessa função, essa variável vai determinar se algum dos bytes observados em alguma das interações era diferente ou não. Então, é uma maneira de comparar as duas strings em tempo constante. Mas houve uma perda de desempenho aí. Sim, a ideia é exatamente degenerar o desempenho dessa pequena função, para o pior caso, sempre. Para o atacante não poder usar essa informação e montar um ataque. Como eu já falei, o ruído de rede não é suficiente para esconder a simples diferença lá de poucos ciclos de interação para outra, e esse problema se manifesta em outros casos também. Então a S é uma cifra de bloco que utiliza uma S-box tipicamente implementada como um vetor grande, e quando implementada em software, parte desse vetor pode ser armazenado na memória cache. Então ataques que funcionam contra a S, por exemplo, assumem que o adversário é capaz de monitorar o comportamento, a latência de resposta da memória cache, e o adversário consegue ver o seguinte: se ele teve 2 hits consecutivos na memória cache, é porque o mesmo pedaço do vetor que representa a caixa de substituição foi utilizado na cifração de 2 bytes consecutivos. Então ele consegue saber que, por exemplo, os 2 bytes sendo cifrados são próximos e inferir bytes de criptograma, ou inferir bytes enquanto eles são cifrados sem de fato ter acesso à chave ou os bytes propriamente ditos, medindo apenas a latência de resposta da memória cache. Outro exemplo é algoritmos de exponenciação que a gente utiliza em cifração assimétrica. Eles costumam ter comportamentos, as implementações mais ingênuas costumam ter comportamentos diferentes se o bit da chave for 0 ou 1. Você é capaz se o atacante for capaz de determinar quanto tempo cada iteração do algoritmo de exponenciação toma, ele consegue separar iterações que têm bit 0, que fazem um certo número de operações, de iterações que utilizam bit 1, que fazem o dobro de operações, por exemplo. Acho que isso vai ficar mais claro aqui no ataque de potência, que é a mesma ideia. No ataque de potência não usa mais o tempo, mas usa um consumo de energia, ou dissipação de potência. E aqui está uma captura de uma implementação ingênua da decifração RSA, ou assinatura de RSA, tanto faz, uma exponenciação com a chave privada, que seguiu um algoritmo simples que tinha exatamente esse comportamento. Quando o bit da chave era 0, apenas uma operação de quadrado é feita. Quando o bit da chave é 1, uma operação de quadrado é feita em seguida por uma multiplicação. Dá para ver aqui pela captura de potência que esse bit é 0 e esse bit é 1, tem 2 picos de energias. Então, uma implementação segura desse algoritmo deveria mostrar um gráfico muito mais regular do que com essas distorções. Outros exemplos aqui, tem um grupo em Israel que monta esses ataques de canal lateral contra implementações presentes no OpenSSL e no PG, e sempre montam cenários muito interessantes de ataque. Então, um exemplo aqui é um ataque onde o atacante apenas toca na máquina que está fazendo operações com uma chave privada, operações de criptografia assimétrica, e pela propriedade elétrica que ele é capaz de capturar na mão dele e nessa pulseira aqui, ele consegue inferir diferenças de consumo de energia no código que está rodando no processador e inferir quais são os padrões de bits que aparecem nas chaves. Então, o nome desse artigo até é "Tira a mão do meu notebook", porque simplesmente tocar nele já vaza informação que pode ser útil para o atacante. Então, sempre utilizar implementações que são, quanto for possível, regulares. Outro exemplo também, ataques eletromagnéticos ou acústicos, segue a mesma ideia. A diferença aqui é que o canal lateral é de som ou de emanações. Então, o mesmo grupo montou um ataque distinto, onde com um celular a 30 centímetros de um computador, capturando apenas o som emitido por esse computador,
o celular é capaz de, após etapas de filtragem e pós-processamento, determinar quais eram os bits da chave exatamente porque o padrão de computação, o padrão de bits da chave, estava correlacionado com o som emitido pelo computador. Ah, mas tem outros componentes lá emitindo ruído. Sim, sempre numa frequência fácil de limpar, técnicas de processamento de sinais eliminam ruído. Eles montaram isso, esse mesmo ataque com um celular convencional a 30 centímetros de uma máquina e com um rádio capturando emanações eletromagnéticas também. Então, novamente, implementações regulares são a única defesa contra esse tipo de ataque. Ou algum tipo de proteção física no hardware, que é um pouco mais difícil de fazer na prática. Bem, ataque de remanescência, capturar a informação de um dispositivo, de um meio de armazenamento, porque ela não foi propriamente destruída no meio de armazenamento. Então todo mundo já deve ter ouvido falar aqui no caso clássico de congelar a memória RAM para extrair uma chave simétrica que alimenta, né, o algoritmo de cifração de discos. É o chamado ataque Code Boot, co-inventado pelo Alex Halderman, que também faltou de vários outros trabalhos que eu apresentei. Outra possibilidade também é utilizar a memória flash. A memória flash tem um número de escritas finito. Então, a última escrita que invalida uma célula valor, escrito na última escrita de uma célula flash, vai ser preservado para sempre. Ele não pode ser apagado, porque nenhuma nova escrita pode ser feita ali. Então, é o tipo de informação que pode revelar dados sensíveis para um atacante. Então, quando utilizando meios de armazenamento, ou até memória RAM, tão nova que a chave criptográfica e material sensível não for mais necessário, escreva alguma coisa por cima, de preferência bytes aleatórios consecutivas vezes. Às vezes não basta uma só. Discos rígidos costumam conservar magnetismo latente de escritas anteriores, então pode escrever várias vezes. É a operação que o pessoal chama de shredding, né, que deve destruir discos SSD e assim por diante. Por fim, um ataque de injeção de falhas, que envolve acesso físico ao dispositivo para injetar falhas no funcionamento do algoritmo de forma a distorcê-lo. Aqui um caso bem extremo de um trabalho do Chess 2013, de Becker e coautores, onde eles pegaram o gerador de números aleatórios que eu mencionei no início da palestra, implementado pelo Intel nos processadores modernos, e doparam alguns transistores para sabotar o gerador de números aleatórios. O que eles fizeram foi o gerador de números aleatórios agora de um espaço de saídas muito menor, de apenas 4 milhões de saídas possíveis, 2 elevado a 32, e ele passava em todos os testes estatísticos. Mas ele era um gerador de números aleatórios completamente viciado, que ele não mais produzia as 2 elevado a 128 saídas originárias. Então, atacantes sofisticados podem perturbar o funcionamento dos transistores de um dispositivo, dado que eles têm acesso físico a isso. A única forma de proteger, bem, aqui é apenas proteção física, né? Não tem como você proteger esse tipo de coisa via software. O software roda sob domínio do hardware, não o oposto. Então, minha conclusão, criptografia é difícil, sim, mas a gente pelo menos pode dedicar um pouco mais de esforço e começar pelas partes mais fáceis dela. Vamos gerar chaves de maneira mais segura, escolher algoritmos e parâmetros de tamanho apropriado, revisar sempre as decisões de projeto e assim por diante. Obrigado pela atenção de vocês, posso responder perguntas caso elas existam. Eu torço para que sim. Perguntas? O almoço não vai embora, assim. Está lá. Alguma pergunta? Então agradeço. Ou uma pergunta, obrigado. Você me salvou. Esse último slide que você mostrou aí. Certo. Achei que nesse artigo, mas eu não lembro muito bem. Isso aconteceu durante o supply chain? Esse caso específico? Porque você precisa substituir o dia. Se eu me recordo bem, porque faz tempo também que eu li o artigo, eles pegaram simplesmente um processador de prateleira e conseguiram montar esse ataque em processador já de prateleira. Mas posso estar enganado. Até porque eles não tinham nenhum acesso privilegiado à Intel e eu não acho que a Intel colaboraria nesse tipo de pesquisa. minha conjectura. Diga. Eu me recordo que nesse caso eles na verdade tiraram o chip, fizeram a decapagem e aí alteraram justamente para ver se passava os testes. Sim, mas um chip já pronto de chip já produção. pronto de prateleira. De fato, você tem que tirar as camadas físicas e fazer do A palco. teorização era de que isso poderia ser feito durante a produção do chip com todos, de forma que você não tivesse um problema viciado que você não sabia. Exato, ótimo ponto. Então, de fato, a prova de conceito foi feita com um processador real, já em produção, né? Mas a hipótese que adversarial é que o atacante vai tentar interceptar ou ter controle sobre o processo de fabricação. E vale lembrar, né, que junto do material vazado pelo Snowden, a gente tinha registro fotográfico de ambientes onde a NSA intercepta dispositivos a caminho de um certo destinatário e faz implantes físicos.
Então, essa seria também uma outra possibilidade de dopar transistores. Você intercepta o processador do cara, dopa os transistores do gerador de números aleatórios dele implementado em hardware, deixa o processador seguir caminho e fazer o seu papel. Ótimo, ótima. Outra pergunta, diga. Tendo isso em vista, não seria bom ignorar a existência do RD Range se você tem outras fontes de entropia? Ótima pergunta. Por que não ignorar a existência do gerador, já que ele pode ser dopado? Assim? O problema é que quando ele não está dopado, ele é um ótimo gerador. Pelo menos o projeto dele parece bom. Então, ignorar a existência dele parece um passo muito arriscado, porque em boa parte das instâncias ele não está dopado. E de fato é difícil coletar entropia de boa qualidade na prática. Então, desperdiçar um recurso desse parece um exagero. A solução que eu apoio, que eu acho super interessante, adotada pelo pessoal do kernel do Linux, é misturar a saída do RD-Rand com outras fontes de entropia. De forma que, se ele está dopado, bem, isso não vai se manifestar diretamente na saída, porque a saída dele foi misturada com outros geradores. Então é um meio termo aí que faz sentido, você não confia incondicionalmente nesse gerador, mas também não ignora completamente. Talvez misturar diferentes fontes de entropia ajuda uma fonte de entropia que talvez esteja viciada a ser compensada por outra fonte de entropia mais forte naquele momento. Nesse sentido, só um complemento. Um aluno de engenharia no Canadá, Taylor Hornby, não sei se você ouviu, ele simulou com o Box como utilizar o RD-Rand na estrutura do Linux, ou seja, fazendo aquele zóio estranho, para ainda assim comprometer a saída com toda a implementação do Linux. Certo, mas aí provavelmente foi um ataque na implementação específica, né? A gente tem um algoritmo chamado de combiners, de combinadores, que funcionam exatamente para misturar coisas de fontes distintas. Então suponho que um algoritmo razoavelmente seguro para fazer isso faria o papel a contento. Mas sim, se a implementação da mistura dessas fontes não for cuidadosa e não tiver uma teoria, né, um argumento formal por trás, sim, o problema pode persistir. Ótima contribuição. Obrigado. Diga. Ataques em TPM, você tem visto? No chip TPM? TPM são um caso curioso porque estão amplamente disseminados e são muito pouco utilizados. Né? Então, eu não conheço muitos resultados da literatura que não envolvam ataques físicos, com injeção de falha ou ataque de canal lateral. Suponho que esses são os ataques mais populares, assim, mas eu não acompanho essa subliteratura com atenção. Eu acho mais interessante o ataque aos algoritmos de fato, não exatamente a concretização deles em hardware. Mas é um viés pessoal meu. Todos nós temos os nossos viés, certo? Perguntas? Mais perguntas? Agora que está ficando bom. Mais uma pergunta lá atrás, diga. Eu repito para as pessoas. Sim, o app, o ataque mais efetivo ao app surgiu exatamente quando as pessoas perceberam que o app, a especificação dele utilizava RC4 como cifra de fluxo no tráfego, até porque o app deveria permitir clientes com pouco poder computacional, o RC4 especialmente é uma cifra muito eficiente, só que o app não descartava o início da saída do RC4, né? Porque os primeiros bytes de saída do RC4 são bastante enviesados. Por isso vocês viram aquela curva lá decrescente na medida que os bytes prosseguiam. Assim. Então o ataque ao app se baseia nesse fato também do início da saída do RC4 ser enviesado. Assim. O problema é que esses ataques foram aprimorados e hoje a gente consegue observar, né, a comunidade consegue observar esses vieses em qualquer ponto da saída do RC4. Então não basta a contramedida que foi aplicada na época para tentar manter o app vivo, que é descartar os primeiros 1000 bytes, por exemplo, e utilizar a saída do RC4 a partir daquele ponto. O RC4 de fato precisa morrer. Mas ótimo comentário. Mais uma pergunta? Última pergunta. Diga. Aquele memorando da NSA essa semana falando para que eles descartaram algumas cifras do Switch B e agora eles estão falando que quem não migrou para a curva elíptica que é para esperar mais um pouco e depois a gente migra para alguma coisa melhor pós-criptografia quântica. Você acha que isso foi provocado por uma falha na implementação de curvas elípticas ou algo na teoria mesmo? Eu não faço ideia. Para repetir para as pessoas, a NSA publicou uma recomendação para o governo americano, a NSA só tem jurisdição no governo americano, sugerindo que produtos que já utilizam, ou serviços que já utilizam curvas elípticas, aumentassem o nível de segurança para um nível superior, né, as curvas de 384 bits, nível de segurança 192 bits aí, e de preferência esperasse a padronização de algoritmos pós-quânticos que resistem a poder computacional quântico, ao invés de simplesmente migrar para curvas elípticas. Essa era a recomendação em termos da NSA. O problema é que não se sabe se
Isso acontece porque eles querem se afastar da possibilidade de inserção de backdoors nas curvas do niche que foi especulado há alguns anos, certo? Desde que elas primeiro surgiram, especula-se que aquelas curvas têm algum tipo de falha proposital. Não se sabe exatamente se eles conhecem um ataque contra curvas elípticas, que eles imaginam que outros governos também podem conhecer, então talvez seja mais prudente migrar para outros esquemas que sejam, não mais dependam de teoria dos números, né, ou não mais forneçam segurança apenas contra computadores clássicos. Tem uma série de hipóteses aí. Eu não tenho a resposta, até porque eu não tive... acho que é impossível ter uma resposta definitiva, certo? Mas a leitura recomendada tem um artigo muito recente do Koblitz e Menezes, onde eles exatamente avaliam cada uma dessas hipóteses e fazem uma espécie de um juízo de valor tentando encontrar qual que é mais frequente. Acho que esse é o que eu sinto, porque sinceramente eu não tenho uma resposta. Mas eu tenho... o que eu posso dizer é que eu tenho sérias preocupações sobre as curvas niche terem sido geradas com backdoor. Apesar deles terem no artigo uma estimativa de que isso seria improvável e difícil na prática, eu ainda me preocupo com essa questão. Por isso eu recomendei ali uma curva que não era a curva padrão niche, uma curva que segue outra metodologia de geração, onde todas as constantes são explicadas, elas não surgem, elas não podem ser manipuladas pelo atacante. Então minha resposta parcial é essa. Uma pergunta, diga. O IPI, quando lançou a versão 3 do certificado raiz, ele usou a curva padrão niche. Ele logo abandonou e lançou a versão 4 com a curva padrão europeu. Né? Essa combinação do niche se aplica só àquela curva que eles fizeram, que é exatamente por isso, né? O niche estava cheio de pessoal da NSA que ensinou, teoricamente, teria inserido o Victor. Então, a gente não chegou a usar a versão 3, porque usou a versão 4 com as curvas Brainpool, as curvas europeias. Essas aí estão fora dessas especificações? Pergunta difícil. Vamos retroceder alguns pontos. Então, está documentada a colaboração entre NSA e NIST, para gerar o primeiro conjunto de curvas. Está documentada, a gente não sabe exatamente se houve alguma injeção intencional de falhas, mas a colaboração de fato existiu. Os alemães, o governo alemão já tinha determinado um padrão de curvas para consumo próprio há um bom tempo, chamado curvas Brainpool, e quando essas curvas foram geradas, o algoritmo de geração já foi projetado para ser mais transparente, para depender menos de constantes que podem ser manipuladas pelo atacante. Entretanto, as curvas Brainpool também têm os seus problemas. Primeiro, elas não explicam completamente, o processo de geração das curvas não é completamente determinado, ele não blinda completamente um atacante capaz de manipular constantes, e além disso, pelo menos a curva que foi padronizada pelo ITI, não fornece o que a gente chama de segurança de twist, porque ela tem uma curva isomorfa que tem uma ordem composta aqui na prima, então implementações de acordo de chaves que não validam se os pontos, por exemplo, estão em subgrupos de ordem pequena, podem ser utilizados junto com um ataque de injeção de falha para montar um ataque de homem no meio. Então, as curvas Brainpool, para uma fração significativa da comunidade científica, não são seguras o suficiente para substituir, por exemplo, as curvas niche como um padrão universal, tanto que novo padrão do TLS migrou exatamente para essas curvas de Edwards sobre outro modelo de matemática, outra forma de geração, uma curva 25519 que eu apresentei aqui. Então há uma suspeição também com uma parcela razoável da comunidade acadêmica em relação às curvas Brainpool também. Eu particularmente participei do processo decisório que determinou que essas curvas fossem adotadas no Brasil, recomendando que elas não fossem adotadas, mas claro, outras recomendações, outros requisitos de funcionalidade e outros tipos de fatores influenciados na decisão, então de fato elas foram aprovadas para a emissão dos passaportes eletrônicos. Mas não é uma decisão que eu considero sábia. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta? Vou agradecer a atenção de vocês, tenham um bom almoço, sejam felizes.